Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer a correção das atividades da aula passada, ok? Isso aqui, tá? Vamos lá. Então, a primeira tabela vai ser somatória da 7, 14, 21. Certo? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que calcular média, mediana e moda, né? Então, primeira coisa, a gente vai fazer uma outra coluna aqui com a frequência acumulada. Então vamos lá, para a gente calcular a mediana. 2 com 5, 7, com 7, 14, com 6, 20, com 1, 21. Ok? E depois uma outra coluna para a gente calcular xi vezes fi para calcular a média aritmética, tá? Então vamos lá. 7 vezes 2, 14, 8 vezes 5, 40, 7 vezes 10, 70, 6 vezes 15, 45 dá 90, né? Isso, 90. 1 vezes 20, 20. Fazendo aqui a somatória. 54, 124, 124, 214, 224, se eu não me engano, né? Vamos lá, 4, 5, 12, 12 com 9, 21, 234, né? De novo, 5, 12, 21, 234, é isso. Bom, fazendo média, somatória de xi vezes fi, dividido por somatória de fi. Então vai ter 234 dividido por 21. Então aqui a média vai dar aproximadamente 11,14. Tá? Essa é a média. Mediana. Mediana. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é somatória de fi dividido por 2. Então, 21 dividido por 2, 10,5. Aí eu vou verificar onde está o 10,5. Ó, presta atenção. Isso não é a maior dificuldade do entendimento, não do cálculo de vocês, tá? É achar a mediana e a moda da distribuição discreta. São as mais simples, mas é a questão da análise que muitos não estão conseguindo fazer, tá? Então aqui, ó, esse daqui
É o 10,5 termo. Está entre o 10º e o 11º termo. Aí eu vou aqui na frequência acumulada e vou procurar onde está o 10º e o 11º termo. Ok? Então aqui, ó, essa daqui vai até o 2º termo. Aqui vai até o 7º termo. Aqui vai do 8º ao 14º termo. Ou seja, o 10º e o 11º termo estão nesta classe. Se eles estão nesta classe, essa é a mediana. Mediana é 10. Ok? Muito bem. Então agora nós vamos ver a moda. A moda é a mais simples. A gente vai verificar aqui na frequência qual é a frequência maior. A frequência maior é o 7. Se o 7 é a frequência maior, a moda é o 10. Ok? Tá aí. Tá bom? Essa era a atividade da variável discreta. Tá ok? Agora nós vamos fazer da variável contínua. Tá? Da variável contínua, tá aqui. B. Somatório. 2, 5, 9, 10 e 7. Somatória 33. Ok? Então tá aqui, essa era a tabela de variável contínua. Então nós vamos fazer algumas colunas, como por exemplo, a frequência acumulada e ponto médio. Frequência acumulada para a gente calcular mediana, ponto médio para a gente calcular média, tá? E depois xi vezes fi, tá? Então, primeiro, frequência acumulada. 2 com 5, 7, 7 com 9, 16 com 10, 26, com 7, 33. Ok? Ponto médio. Então, de 0 a 10 dividido por 0 mais 10 dividido por 2, 5. Está indo de 10 em 10, 15, 25, 35, 45. Tá? Então, vamos aqui.
2 vezes 5, 10. 5 vezes 15 dá 75. 9 vezes 25, 4 dá 100. 8 dá 200. E 25, 350. 7 vezes 5, 15. 2 dá 90. Vamos fazer aqui mais fácil. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 4, 28. 3, 315. Só para conferir. R$315, ok. Somando tudo, 10 mais 75 mais 225 mais 350 mais 315. 975. Pronto. Todos os dados necessários para eu fazer os cálculos estão aí. Então eu vou aqui embaixo, vou fazer a média. Bom, a média, para eu fazer a média, eu vou ter que calcular somatória de xi vezes fi dividido pela somatória de fi. Tá feito, né? Então, 975 dividido por 33 29,55. Ok? Agora vamos fazer a mediana. Então, a mediana, para eu calcular a mediana, eu tenho que utilizar a fórmula. Limite inferior da classe mediana mais somatória de FI dividido por 2 menos frequência acumulada anterior à classe mediana dividido pela frequência da classe mediana vezes intervalo de classe. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é achar a classe mediana, porque é o que está falando, ó. Classe mediana é o que eu preciso fazer, achar. Então, a primeira coisa eu vou calcular a somatória de FI dividido por 2 para calcular essa classe, para achar qual é a classe, tá? Então, vai ser 33 dividido por 2, ó, 33 dividido por 2, que vai dar 16,5. Então, é o 16, 16º, ele está entre o 16º e o 17º termo, ok? Então, onde que está o décimo, entre o 16º e o 17º? Então, é acima do 16º, ok? Então, ó, aqui vai até o segundo termo, o sétimo termo, 16º termo, o 17º termo está aqui, está entre este e esta classe. Então, eu vou pegar a classe de baixo, porque é acima do 16º termo, tá ok? Então, ela vai estar na classe 1, 2, 3, na quarta classe. Então, todos os dados que eu vou retirar da quarta classe. Então, vamos começar com o limite inferior. Limite inferior, ó, quarta classe, 30. Depois, fonte. Frequência acumulada anterior à da classe. Então, a frequência acumulada da classe é 26, a anterior,
16. Frequência da classe, 10. E o intervalo de classe, de 10 em 10. Então tá aqui. Muito bem. Agora, vamos colocar na fórmula e resolver. Limite inferior, 30, mais somatória da frequência dividido por 2, 16,5, menos frequência anterior, 16, dividido frequência da classe, 10, vezes intervalo de classe, 10. De novo eu falo, faz aqui primeiro, senão dá errado. Muito bem. 16,5 menos 16, 0,5. 30 mais 0,5 vezes 10 dá 5. 30 mais 0,5, que é essa divisão, vai dar 30,5 de mediana. Ok? Bem próximo, menos de 1, tá? Um está numa classe, o outro está em outra classe. O grande lance desse problema é que a mediana está aqui entre duas classes, né? Na verdade, ela passou um pouquinho dessa para chegar nessa, tá? E a mediana está na anterior. A média está na anterior, perdão. Tá ok? Então eu vou colocar aqui os dados, ó, para a gente fazer a comparação depois, tá? 29,55, mediana 30,5, ok? E agora a gente vai na moda. Moda. Então, para a gente calcular a moda, tem a fórmula: limite inferior da classe modal mais delta 1 mais delta 2 vezes intervalo de classe. Então, primeira coisa que eu tenho que achar é a classe. Qual é a classe da moda? Classe da moda é a frequência maior. A frequência maior é o 10. Então, eu vou tirar tudo da quarta classe, que nem eu fiz da mediana. Tudo aqui, ó, tá? Então, vamos. Limite inferior. Limite inferior, 30. Delta 1 é a frequência menos a anterior. 10 menos 9. Delta 2, frequência menos a posterior. 10 menos 7. E o intervalo de classe, que é 10. Colocando na fórmula, limite inferior 30, mais delta 1, 1 mais delta 2, que é 3, vezes 10. Mais 1 dividido por 4 vezes 10. 30 mais 10 vezes 1, 10, dividido por 4,
30 mais 2,5, que é igual a 32,5. Então eu sei aqui que a moda 32,5. Analisando, tá? Estão bem próximos, a diferença entre o menor e o maior dá 3, menos que 3, tá? É uma diferença considerável, mas não é grande, não tem um disparate muito grande, mas poderia ser mais juntinho, tá? Mas não tem importância. Aqui, para a gente analisar qual que a gente utilizaria se fosse adotar um preço, por exemplo, se a gente estivesse fazendo uma pesquisa de preço para algum produto, eu particularmente adotaria R$31 entre a mediana e a moda. Ficaria mais adequado, tá? Ah, mas no comércio, então 30. Para não precisar de troco, essas coisas, tá? Então eu adotaria 30 como preço ideal, tá? Ou 32, sei, bom? Então, aí vai de análise, tudo bem? Simetria, agora nós vamos ver a relação entre média, esse daqui vai estar na página 63 da apostila, gente, que a gente vai ver a curva simétrica, né? Curva simétrica é a relação entre média, mediana e moda, tá? É bem rapidinho, tá bom? Então vamos lá. Então, ele está na página 63, tá, gente? Relação entre média, mediana e moda. Em uma curva, ok? Então, o ideal seria a curva simétrica. Ou normal. Ou curva de Gauss. Curva de Gauss o Gauss foi quem fez esse estudo, tá? Quando ocorre isso, é muito raro, tá? Já vou falar para vocês que isso é muito raro. Isso é quando média, mediana e moda dá o mesmo valor. Média é igual a mediana, que é igual a moda. Dá o mesmo valor, ok? Sabendo disso, então, ó. Então a curva, ela é simétrica. É lógico que lá na apostila ele vai estar mais simétrica ainda, dá para vocês perceberem. Mas assim, é tipo de uma montanha perfeita, tá? Tá aqui, essa seria a simétrica. Muito raro, tá, gente? Aqui é muito raro, tá? E nós temos também as curvas assimétricas.
assimétrica. Então, a primeira curva assimétrica que a gente vai ver então vai ser a positiva e a negativa, tá? A positiva quando tem uma cauda longa para a direita. Então seria assim: moda, mediana e média. Então, vamos ver se eu consigo fazer aqui certinho, tá? Então seria assim. Seria assim, tá, gente? Aproximadamente assim. Isso daqui tem que estar mais perfeito aqui. Vamos fazer assim. Pronto. Tá aqui, tá? Beleza? Você pode perceber que ela tem ela é mais alongada para a direita. E a negativa bom, a positiva aqui neste caso, moda, mediana e média. Tem essa relação, tá? Aqui, tá? Beleza? A negativa média, mediana e módulo. Quando a caída é mais para a esquerda. Então essa é a assimétrica negativa. Tá? Isso daqui é só para ter análise, para mostrar para o administrador, né, ou para o chefe, né, dono da empresa, como é que está a análise, né, e o que precisa fazer para ajustar isso, para deixar o mais simétrico possível, tá? Ou para adotar, qual vamos adotar? A moda, média, mediana, tá bom? Tá? Bom, aí ele fala assim, ó, para distribuições unimodais com assimetria fraca, ponto de ordenada máximo próximo ao curva normal, vale a seguinte relação empírica de Pearson, tá? Que a média menos a moda é igual a 3 vezes a média menos a mediana, tá? Então isso daqui a gente vai fazer depois, eu não sei nem se tem necessidade de fazer, tá? E aí, usos das medidas centrais, isso daqui é importante, tá? De tendência central. Devemos optar pelo uso da média aritmética quando ocorre uma grande concentração de dados na região central. Desculpa, na região central
de uma distribuição. Pouco assimétrica, então mais próximo da simétrica, tá? É o caso de uma distribuição de estaturas ou pesos de pessoas adultas, pois estas características variam relativamente pouco de pessoa para pessoa. Se ocorrer uma grande concentração de dados no início ou no final de uma distribuição de frequência, devemos escolher a mediana. É o caso de uma distribuição de salários, pois o salário médio seria influenciado por salários altos e baixos. E quando devemos saber o valor mais frequente de uma distribuição, utilizamos a moda. Por exemplo, para lançar um produto no mercado, olha aí, hein? Uma empresa deve pesquisar as características desse produto, pois é um produto mais aceitas pelo consumidor. De modo geral, devemos utilizar a média aritmética desde que não haja motivos evidentes para não usá-la. Tá? Então, geralmente, a gente vai utilizar a média aritmética. Mas, se a gente percebe que a concentração está muito num canto ou no outro canto da tabela, ou nos primeiros dados da tabela ou nos últimos da tabela, a gente pode adotar a mediana. E aqui ele sugere, quando a gente tiver para lançar um produto, que é o nosso caso, tá? No nosso caso, na parte de administração, se vai lançar um produto no mercado, a gente tem que saber, a gente vai lançar o produto, o tipo de produto com mais aceitação, então é moda, com o preço mais acessível ao povo, ou seja, que eles vão mais aceitar para comprar. Lógico, a gente sempre vai fazer uma pesquisa colocando na pesquisa com o teu lucro, com o lucro desejado, tá? A gente nunca vai colocar o preço para perguntar tendo prejuízo ou tendo uma igualdade, sem prejuízo nem lucro. A gente sempre vai ter que colocar com uma margem de lucro, porque a empresa vive do lucro, certo? Então, a gente vai fazer essa pesquisa e o preço de maior aceitação é o que a gente deve adotar, ok? Que é a moda, tá? Então, hoje era isso, tá? Bom estudo para vocês.